Olá, tudo bem com vocês? Como vão os meus curiosos e as minhas curiosas? Estudando bastante, fazendo grandes descobertas? Para darmos início à nossa aula, vamos relembrar um pouquinho do que a gente estudou na aula passada? Na nossa última aula, falamos a respeito da luz visível. O feixe de luz branca é composto por 8 faixas de onda, 8 comprimentos de onda diferentes, não é mesmo? E são perceptíveis e interpretáveis pelo olho humano. Também vimos que existem comprimentos de onda que são menores ou maiores do que essa luz visível. Nós chamamos de luz invisível. Não é porque não enxergamos que elas não existam. São ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raios gama. Apesar de não enxergarmos, nós fazemos utilização dessas ondas em diversas situações do nosso cotidiano. Estudamos também a composição da luz branca a partir do disco de Newton. Cria um espectro luminoso que vão do vermelho passando pelo alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Também estudamos na nossa última aula a respeito do eclipse solar e do eclipse lunar, que são fenômenos que ocorrem em função dos movimentos da Terra e da Lua ao redor do Sol e da Lua ao redor da própria Terra. Esses movimentos vão causando a superposição da Lua em frente ao Sol, criando o eclipse solar, ou fazendo com que a Lua fique escondida na sombra da Terra, produzindo o eclipse lunar. Também vimos que esses mesmos movimentos de órbita da Lua e do Sol, da Lua e da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra, promove também o surgimento das fases da Lua, que são cheia, crescente, minguante e nova. A partir sequência desse ciclo que ocorre nas fases da Lua, o homem passou a observar que essas mudanças ocorriam a cada 7 dias, surgindo aí uma maneira de contar os dias, que foi a semana e, por conseguinte, o mês. Não é? A cada 7 dias ocorria uma mudança da fase da Lua. A cada 4 mudanças da fase da Lua começava novamente. Portanto, a cada 7 dias, uma semana, uma fase da Lua. A cada 4 fases da Lua, um mês. Não é mesmo? Para a aula de hoje, estudaremos as alterações no ciclo hidrológico. Retomaremos um pouquinho a respeito do nosso conhecimento a respeito do ciclo da água e como ele ocorre na natureza, para que a gente possa entender como as alterações ou como a ação humana pode interferir no ciclo hidrológico. Também falaremos um pouquinho a respeito da importância da cobertura vegetal, que protege o solo, a água e o próprio ar. Também falaremos um pouco a respeito do aquecimento global e as interferências dele nas condições climáticas, assim como algumas mudanças climáticas causadas ou aumentadas em função dos desmatamentos, que são furacões e tufões. Vamos nessa? Para começarmos, falaremos então a respeito do ciclo da água, que começa a partir do quê? Começa a partir da luz do Sol, né? Que é enviada ou que viaja ao longo dos 150 milhões de quilômetros entre o Sol e a Terra e vão trazer sobre nós luz e calor. E essa radiação que vai incidir sobre os corpos vai os aquecer, promovendo um movimento de evaporação. Vai incidir sobre os lagos, sobre os rios, sobre as plantas e os animais, assim como os mares.
não é mesmo? Fazendo com que todos esses seres evaporem. A água desses seres evapore, não é mesmo? A água do rio, a água do lago, a água do mar e a água das próprias plantas e animais evaporando. Essa evaporação vai dar origem às nuvens, que nós, apesar de acharmos mais bonitinho que dizer que são feitas de algodão, sabemos já que elas são feitas de pequenas gotículas de água. No entanto, quando ocorre a variação de temperatura no céu e condensarem-se, vão cair na forma de gotas. E eis aí a chuva. E esse ciclo vai ocorrendo ao longo dos bilhões de anos de existência da Terra. O Sol incide, a água evapora, formam-se as nuvens, muda a temperatura, as gotículas se juntam, ficam pesadas, a chuva cai, não é mesmo? E o Sol incide novamente e segue o ciclo. No entanto, ao longo da existência humana, o próprio ser humano vem produzindo alterações nesse ciclo hidrológico. A partir do quê? De suas ações como o desmatamento, como queimadas que, além de poluir ou de destruir toda a proteção vegetal sobre o solo, acaba por produzir grande quantidade de gás carbônico que vai prejudicar e vai poluir o ar, além da poluição nos rios em função de materiais descartados inadequadamente e a poluição do ar a partir de veículos, indústrias, não é mesmo? Que vão prejudicar e vão transformar todo o sistema hidrológico, tirando esse equilíbrio que existe ou que existia no ciclo. A água evapora, forma a nuvem, chove, não é mesmo? E fazendo com que determinadas regiões do planeta sofram com secas ou longos períodos de estiagem, fazendo com que rios desapareçam, a vegetação se torne quase inexistente e prejudicando a vida das pessoas e dos animais que vivem nessas regiões. Além disso, pode promover em outras regiões alagamentos e enchentes, que vão causar, além do todo o prejuízo material, todo o transtorno, a promoção ou a transmissão de doenças infecciosas que inclusive podem causar a morte, tornando-se um problema de calamidade pública muitas vezes. O surgimento ou a maior frequência de tempestades e de furacões, tornados e tufões, que produzem grandes destruições, tanto na vegetação quanto no patrimônio das pessoas e nas cidades, não é mesmo? Tudo isso pode ser diminuído ou abrandado a partir de ações humanas, não é mesmo? Também, como diminuir o desmatamento e promover o reflorestamento, como algumas empresas já fazem para manter o seu trabalho ou a sua matéria-prima. Ao invés de desmatar, ele refloresta e depois colhe essas árvores, como se faz no processo de agricultura. Preservar a mata ciliar e as nascentes dos rios. A mata ciliar tem um papel importantíssimo na preservação e na manutenção da qualidade dos rios. Muitos dos casos em que os rios secam e que as nascentes secam são promovidas em função da ausência da mata ciliar, que vão causar a erosão e o assoreamento dos rios e prejudicando inclusive a produção de energia elétrica. A Itaipu, por exemplo, é uma empresa binacional que tem um programa muito interessante que busca preservar a mata ciliar, promovendo ou incentivando o plantio de árvores ao longo dos rios para que ocorra a manutenção hídrica e a manutenção da produção de energia elétrica. Não é mesmo? Então, tamanha a importância. Sabemos também que
além de preservar o rio para a produção de energia elétrica, nós tiramos desse mesmo rio a água que bebemos. É claro que passa pelos devidos tratamentos para que não tomemos água poluída, fazendo que essa água tenha uma maior qualidade para cada cidadão. Também podemos aumentar a coleta seletiva e a reciclagem de materiais, uma ação importante para diminuir a poluição dos rios, a poluição do solo e a poluição do próprio ar. Sabemos que muitos dos materiais que podem ser reciclados duram na natureza há séculos e às vezes até milênios. Portanto, é importante que eu e você aumentemos a coleta seletiva e a reciclagem desses materiais. Para tanto, é importante que eu e você apliquemos os 5 R's da sustentabilidade, não é mesmo? Recuse, reuse, reduza e recicle e repense. Se você não usa, recuse. Se você não recusa, reuse. Se você não reusa, reduza. Se você não reduz, recicle. Se você não reduz, não reduz, não reusa, não recusa, não recicla, é preciso repensar, não é mesmo? Porque afinal de contas, a Terra é a nossa casa e nós precisamos cuidar bem dela. E por hoje nós ficamos por aqui, ok? Nos vemos na semana que vem, na nossa próxima aula, ok? Beijo, belas, abraço, feras.